Mas eu queria começar repercutindo um pouco esses dados, esses últimos que saíram da economia americana e os mercados reagindo de forma muito positiva, praticamente devolvendo todas as perdas, no caso da Nasdaq, já superando o patamar pré-dia 2 de abril, dia do anúncio das tarifas. Como é que o senhor vê esse movimento? Quer dizer, os Estados Unidos não têm nada o que se preocupar, os mercados estão mostrando uma euforia, um otimismo exacerbado, quiçá imprudente, o mundo já mudou, não importa qual seja o desfecho dessas negociações comerciais de Donald Trump. Como é que o senhor vê esse cenário? Olha, Amanda, mercado acionário geralmente reage a fatos, né? E o fato concreto é que o Trump suspendeu o tarifaço, pelo menos grande parte do tarifaço, por 90 dias. Nesse período, os mercados reagem, adquirem mais ações e vão esperar o que aconteça, né? Então, tudo vai depender de como o presidente dos Estados Unidos reaja ao fim dos 90 dias. Será que ele vai desistir dessa maluquice? Será que ele vai reafirmar a sua visão equivocada de que tarifas gerarão um ciclo de prosperidade e grandeza para os Estados Unidos? Tudo é incerteza, né? Mas enquanto não chega, tudo bem, vamos aproveitar pechincha, vamos aproveitar oportunidades. É isso que acontece, na minha opinião. Não tem nada a ver com transformações recentes na economia americana. Vamos então nos concentrar nessas transformações, porque o senhor tem toda a razão, né? O mercado age diante de fatos e tenta comprar o que podem ser pechinchas na bolsa, sempre de uma forma muito pragmática. Agora, olhando no médio e longo prazo, essa iniciativa do Donald Trump, né, quando ele deflagra essa guerra de tarifas contra o resto do mundo, mas se o senhor vê que a confiança, a credibilidade dos Estados Unidos ficou definitivamente manchada a partir disso, como é que o mundo vai, por mais que o Donald Trump faça acordos comerciais, será que a palavra dos Estados Unidos, do presidente americano, terá o mesmo peso, terá a mesma confiança de antes? E em outro mercado que a gente viu algum estresse recente também foi no mercado tanto da moeda americana, do dólar, que vem perdendo valor diante de outras moedas fortes do mundo, e do mercado de títulos, de tesouro americano, com um rendimento maior, ou seja, os Estados Unidos pagando taxas de juros maiores para financiar a sua dívida pública. Isso já é um sinal de que no médio e longo prazo teremos mudanças importantes? Olha, Amanda, eu acho que a confiança nos Estados Unidos trincou, digamos assim, né? E ela vai ser difícil de ser recuperada. Porque ninguém em sã consciência poderia imaginar que um presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, usaria tarifas que servem para regular comércio como arma de negociação, revelando, por outro lado, uma ignorância inacreditável, né, de como funciona o sistema de tarifas. Essa história de tarifas recíprocas é a maior estupidez do Trump. Porque as tarifas, Amanda, ela, como eu disse, servem para regular comércio. Então, países que estão no estágio mais avançado de desenvolvimento, que têm maior competitividade nos seus produtos e serviços, não precisam de tarifas altas para proteger essas áreas. Enquanto outros países, em escala menos avançada de desenvolvimento, caso do Brasil, ainda tem justificativa, às vezes exagerada, né, para proteger a indústria nacional. Essa história de tarifa recíproca, portanto, é uma estupidez, não é? E isso é uma demonstração inacreditável, novamente, de ignorância, né? Por outro lado, as ações de Trump com tarifas contra aliados históricos, como é o caso da Europa, também gerou uma desconfiança que eu acho que pode ser permanente, pelo menos por algum tempo, em relação, né, à relação da Europa com os Estados Unidos, que era uma relação muito sólida, que solidificou ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso acaba se refletindo numa queda de confiança, né? A venda de títulos americanos, do Tesouro Americano, são uma prova dessa realidade, não é? De menor confiança na economia americana. E tudo isso vai resultar, se o Trump não for contido, seja por seus assessores, seja pela percepção de que ele está equivocado, o que eu não acredito, ele acredita que ele está certo, ele vai gerar uma era de grandeza nos Estados Unidos, isso tudo vai resultar em inflação, vai resultar em desaceleração da economia mundial e não vai acontecer o que ele está prometendo, qual seja a ideia de reindustrializar os Estados Unidos. A probabilidade disso acontecer é zero, não é próxima de zero, não, é zero. Por quê?
porque as empresas americanas que migraram para a Ásia, elas fizeram essa mudança baseada em dois fatores. Em primeiro lugar, o fim da Guerra Fria, que afastou o risco de uma terceira guerra mundial. E segundo, né, o surgimento a disseminação da tecnologia digital que permitiu a gestão de carreiras, de redes de suprimento longas. Então, e aí, em vez de o nome do jogo ser segurança, né, ou insegurança diante do risco de uma terceira guerra mundial, passou a ser eficiência, produzir onde for mais barato. É isso que explica essa mudança da indústria americana para a Ásia, particularmente para a China. Claro, isso teve repercussões muito sérias no mercado de trabalho americano, né? A perda de renda de muitos trabalhadores que foram despedidos, não encontraram ocupação condizente com as suas habilidades, mas um apelo do Trump ou tarifas não será suficiente para as empresas retornarem, porque elas optariam por uma coisa estúpida também, né, que seria voltar a produzir num território onde tudo é mais caro. Segundo lugar, para transferir uma fábrica de um país para outro, você tem que ter projeto, estudo de mercado, logística, financiamento, disponibilidade de mão de obra, e tudo isso leva tempo. Calcula-se que uma fábrica, para ser construída no território americano, leve 5 anos. Ora, quando a fábrica estiver pronta para operar, o Trump já está fora e a realidade poderia ser outra. Então, as empresas americanas, a meu ver, não vão gerar esse passo. E, além disso, a mão de obra americana é o dobro do custo da mão de obra chinesa. É 6 vezes o custo da mão de obra do Vietnã. Por que essas empresas iriam se deslocar? Né? Então, isso tudo vai gerar desconfiança, perda de credibilidade e provavelmente perda de popularidade do Trump, porque ele não vai cumprir as promessas de campanha, e se ele for avante nas suas ideias malucas da tarifa recíproca, isso vai gerar inflação. O Fed vai ter que reagir para evitar, né, que a inflação não seja um evento temporário, né, mas possa repercutir em preço por muito tempo, e alta de juros nos Estados Unidos significa menor capacidade de crescimento da economia americana. Maílson, deixa eu pegar essa sua deixa para te perguntar rapidamente, a gente tem mais uns 5, 6 minutos no programa, mas primeiro o que você pensa, o que você espera da decisão do Copom para essa quarta-feira? Vai subir juros? Enquanto vai subir juros? Qual a Selic terminal? E também sobre os efeitos que o Brasil tem sentido até agora. Pelo menos no mercado, a gente tem visto queda do dólar, alta da Bolsa, a Bolsa próxima às máximas históricas. Nós vamos passar relaxamento incólumes por isso, ou os efeitos virão nos próximos meses? Olha, Amanda, a nossa visão na tendência, a nossa expectativa é de que o cupom vai continuar aumentando a taxa de juros, mas a um ritmo mais lento. Então, a nossa aposta é de uma alta de 50 pontos. Temos também uma aposta de mais 25 pontos na próxima reunião, mas isso vai depender de dados. É possível que o Copom não sinalize uma nova ata, mas diga que vai depender de dados, né? Então, eu acho que essa vai ser a realidade. E achamos que essa taxa vai continuar alta até o final do ano. Provavelmente alguma redução no final do ano, dependendo da situação da inflação, das expectativas, né? É bom lembrar que as expectativas de inflação estão desancoradas até pelo menos 2026, o que indica que o Banco Central, muito provavelmente, ainda vai demorar muito a reduzir a taxa Selic. E a Bolsa continua alta, quer dizer, o mercado no Brasil passando relativamente incólume ou continua seguindo o mercado americano nessa esteira mais otimista? Eu acho que tradicionalmente vai seguir o mercado americano, a menos de um fator interno que gere uma perda de confiança no governo ou na própria economia brasileira. Então, eu acho que não vejo nenhuma alteração fundamental nisso aí. Né? E outra coisa, Amanda, que é preciso assinalar, né, é que a valorização do real não decorre de nenhum fato interno. Isso é reflexo da desvalorização do dólar, né? A alta do juro dos títulos do Tesouro e a perda de confiança
no governo Trump, pelos mercados, no mundo inteiro, isso tem gerado uma depreciação do dólar que se traduz em valorização do real e que ajuda, de certa forma, a ação do Banco Central, da política monetária de combate à inflação. Mailson, falando um pouquinho sobre os nossos fundamentos, né? Você tocou que essa valorização do real não tem a ver com fundamentos internos, fundamentos domésticos. O que mais te chama a atenção hoje é a PLDO, quando foi enviada para o Congresso, escancarou um problema com a solidez e a viabilidade do arcabouço fiscal, principalmente para 2027. Tem muitos economistas que já veem uma dificuldade grande do governo conseguir entregar aquele superávit primário, a meta de superávit de 0,25%. Para 2026, então, quando você devolve todos os precatórios para dentro do orçamento, para dentro da meta, parece que torna-se assim impossível cumprir até mesmo as despesas obrigatórias, que as discricionárias sob esse arcabouço. Que tipo de bomba está sendo armada, Mailson? Olha, Amanda, em primeiro lugar, a sua análise está perfeita, tá certo? Esse é um problema que eu costumo dizer, já escrevi alguns artigos sobre isso, o Brasil tem uma crise fiscal contratada. Não tem como evitar, na minha avaliação. Isso porque o sistema orçamentário brasileiro tem uma situação única no mundo, que é de uma rigidez excessiva. 96% dos gastos primários do governo federal tem a ver com despesas obrigatórias. O governo tem apenas 4% para fazer funcionar a administração, financiar ciência, tecnologia, seguro rural, financiar a manutenção de estudantes brasileiros no exterior, e assim, Forças Armadas, e assim por diante. Né? E estudos mais recentes, de dois consultores da Câmara, né, o Paulo Birros entre eles, e Paulo Birros tem uma grande experiência de orçamento, ele foi secretário de Orçamento e Finanças até recentemente do Ministério do Planejamento. Ele e outro consultor, o Deison, fizeram um estudo recente mostrando que em 2027, 100% dos gastos primários federais serão compostos por despesas obrigatórias. Ou seja, não sobrará um tostão para fazer mais nada do governo. E claro, o mercado vai reagir antes, isso colapsa antes. Né? Então, isso é algo que não tem como evitar, porque o governo atual ele não tem nenhum compromisso com essa realidade de enfrentar a situação periclitante do fiscal no Brasil, né? Embora isso tenha sido reconhecido pela própria ministra Tebet, né? Ela usou provavelmente esse dado desse estudo do Paulo Birros para dizer o seguinte: em 2027 o orçamento é inviável. Mailson, e aí 30 a gente segundos. vai enfrentar a crise. 30 segundos, assim, para a gente terminar. Que reformas são necessárias, assim, em 2027, seja qual for o governo, o que você vê como inexorável? Em primeiro lugar, uma nova reforma da Previdência. Em segundo lugar, desvincular salário mínimo de aposentadorias ou não dar aumento real do salário mínimo. Eu acho que o melhor é desvincular, fazer uma reforma constitucional dizendo que Previdência não se vincula a salário mínimo. Nós temos que fazer uma reforma administrativa, enfim, nós temos que desvincular, é uma maluquice brasileira, não tem nada disso no mundo, impostos a gastos com saúde e educação. Eu acho, na minha opinião, são os pontos mais importantes de uma ampla reforma fiscal que devolva ao país a capacidade de gerir o orçamento que nós não temos, cada vez temos menos.